o que acontecia quando alguém era aprisionado como escravo. Correntes de ferro no pescoço, nos seus pés. José, filho de Jacó. Jacó significa Israel. Havia uma promessa sobre Jacó de que seria constituído um povo. E essa promessa ele já carregava lá desde Abraão. Vocês nunca ouviram falar no termo Deus de Abraão, Isaac, de Jacó? José, antes de Benjamim, ele era até então o filho mais novo de Jacó, de Israel. Só que José tinha outros irmãos, e ele era o mais novo. E no seu início de caminhada, ele era aquele mais novo dedo duro. Ele era aquele mais novo que entregava as coisas dos seus irmãos. Ele chegava para Jacó e contava tudo que seus irmãos estavam fazendo. Olha, eles estão lá, mas não estão trabalhando direito não. Então ele era o filho mimado de Jacó. E Jacó realmente mimava aquele filho, porque ele era filho justamente da mulher que ele mais amava. E o que aconteceu? Jacó presenteou aquele filho com uma túnica linda, maravilhosa. Isso despertou mais inveja ainda dos irmãos sobre a vida de José. E aí José, boca aberta, o que aconteceu? Ele teve um sonho. Eu não vou detalhar o sonho, mas o sonho, a tradução desse sonho, os irmãos entenderam que um dia eles iriam reverenciar José. Inclusive o próprio pai, Jacó. Imagina só o que aconteceu. Os irmãos começaram a planejar acabar com a vida de José. Imagina só os irmãos acabar com a vida do filhinho querido de Jacó. E aí, em seguida, justamente foi isso que eles começaram a planejar. Eles esperaram o momento certo, esperaram a hora certa e falaram: lá vem o sonhador. Quando eles falam lá vem o sonhador, você consegue entender que a ira deles, a inveja deles já tinha ultrapassado a questão dele ser o filho mimado, o filho mais novo, o filho querido de Jacó. Eis aí o sonhador. A inveja deles começou a se tornar por causa dos sonhos, por ele ser um sonhador. Eis aí o sonhador. Agora é a hora, vamos dar cabo dele. A gente pega a túnica dele, pega as vestes dele, a gente sacrifica um animal, suja de sangue e leva para Jacó, para o pai. Fala que foi um animal que matou. E na hora que eles foram para dar cabo de José, um dos irmãos falaram assim: não, nós não podemos fazer isso, nós vamos carregar a morte dele nos nossos ombros o tempo todo, a ira de Deus vai estar sobre nós. Quer dizer, já havia uma ira pelo que eles iriam fazer, mas aí eles avistaram uma cisterna, um poço. Vamos jogar José ali dentro. E lançaram José no fundo daquele poço. Pegaram sim as suas vestes, sujaram no sangue de um animal e levaram para Jacó. Disse que a dor de Jacó pela morte do filho foi tão grande, que foi dias de Jacó chorando o luto do filho. Realmente eles acabaram, rasgaram o coração do seu pai. E é engraçado que quando você vai estudando sobre José, você não vê nenhum momento José blasfemar, questionar a Deus. O cara tinha acabado de cair num poço, numa cisterna, não sabia nem se ia sair. Mas ele lá dentro, eu fico imaginando ele olhando para o alto. Nós ministramos aqui com a adoração Calto, né? Uma luz no final do túnel, lembra disso? Então eu fico imaginando ele lá dentro e olhando, uma luz no final do... né? Porque não tem nenhuma menção de que ele ali ficou sofrendo, que ele ficou ali questionando a Deus, blasfemando o que estava acontecendo. Não tem nenhuma menção na Bíblia. Então eu não posso supor que realmente ele tenha ficado ali num estado de medo. O que eu posso entender é que José precisava ser tratado. O filho mimado, porque ele era, e o filho dedo duro. Ele precisava de maturidade. Mais pra frente vocês vão entender os propósitos que ele precisava ser tratado. E aí os irmãos, ali, ele vai ser um bom escravo. Aí o salmista descreveu. Eles compraram José e levaram. Só que os irmãos de José não sabiam que esses caras, que esses mercadores, eles faziam negócios com o povo do Egito, com o povo do faraó. E justamente eles foram vender José para quem? José chegou lá, como o salmista diz, acorrentado, todo preso, e ele foi vendido para Potifar. Potifar naquela época
Ele era um alto escalão do exército de Faraó. E Potifar comprou José. E aí começa a história de José. Diz que José, ele foi um escravo tão abençoado por Deus, e que tinha uma graça e um favor de Deus tão grande, que Potifar, percebendo aquilo na vida dele, Potifar disse: ei, vem cá, você vai administrar toda a minha casa. Tudo que José punha a mão, prosperava. Tudo que José se propunha a fazer era com excelência. O cara tinha acabado de sair de uma cisterna, foi jogado pelos irmãos, e ele vem servir como escravo e ainda serve com excelência. Que história é essa? E Potifar viu o Deus que ele servia. Falou: esse Deus tem unção na tua vida, esse Deus tem favor e graça na tua vida. Ei, vem cá, você vai administrar tudo aquilo que é meu. Você estará apenas abaixo de mim. A única coisa que você não pode tocar é na minha esposa. A única coisa que você não pode tocar é na minha esposa. E diz que tudo que José punha a mão prosperava. Tudo que José colocava as mãos na casa de Potifar prosperava. Mas aí a Bíblia diz que José, ele era de boa aparência, que ele era um cara esbelto. Fosse falar hoje, né? Fosse falar na linguagem de hoje, né? É um cara sarado, né? É a Bíblia que diz. E ele era um cara de boa aparência, ele é um cara que despertou a atenção da esposa de Potifar. E aí o que essa mulher fazia? Aí vem a pegada. A mulher começou a tentar o cara. Começou a tentar o cara, começou a tentar o cara. Ei, vamos deitar comigo. A mulher começou a fazer convites para José. José era bonitão. José tinha um porte bacana. José era um cara de Deus que se cuidava. E José: não, tô fora. Aí, tô fora. E aí ela disse: mas por que você não quer? Ele disse assim: eu não posso trair o meu Deus. Percebe essa frase dele? Eu aconselho que vocês leiam sobre José a partir do capítulo 17 da Bíblia. O cara, mais uma vez, lembra-se quem ele foi? Jogado pelos irmãos na cisterna, jogados pelos irmãos no poço, foi vendido como escravo, acorrentado, vai servir Potifar como escravo, é atentado pela esposa. Ele diz: eu não quero porque eu não posso trair o meu Deus. Ele nem falou Potifar. Eu não posso porque eu não vou trair o meu Deus. Imagina só, aquela mulher, esposa de Potifar, rejeitada, ela não se conformou. Ela pegou um dia José, quando a casa estava vazia, e puxou José para os seus aposentos. Puxou José para o quarto: vamos embora. Disse que José se debateu e as vestes de José ficaram na mão da esposa de Potifar. E aí ela foi e mostrou para Potifar, e ele correu, fugiu da cena. E ela foi e disse: olha, ele tentou forçar comigo, ele tentou forçar a barra comigo. Potifar, de primeira, mandou José para a prisão. Mas eu fico perguntando algo. Naquela época, Faraó, no Egito, se um cara tenta pegar a esposa de um cara que é alto escalão, o que o cara ia fazer? Não era condenar para a morte? O cara mandou ele para a prisão, que tirar ele de cena. Quer dizer, eu estou aqui apenas raciocinando que Potifar sabia a esposa que tinha, porque senão tinha mandado matar. Ele não julgou Moisés pela morte. E aí ele foi para a prisão do Egito. Só que José, quando chegou na prisão, olha só que interessante, mais uma vez nós vemos o perfil de José, o perfil de Deus agindo sobre José, porque disse que José de novo se destacou na prisão. A prisão naquela época era um lugar também onde se produzia. E naquela época, naquele mesmo momento que José havia ido para a prisão, o copeiro do faraó e o padeiro do faraó também haviam sido presos. O copeiro e o padeiro haviam sido presos. Mas José foi colocado pelo tamanho de excelência que ele tinha como administrador da prisão. Quer dizer, não adiantava. Aonde José estava, ele se tornava administrador. Por tamanha excelência que ele tinha em cumprir as suas tarefas. O carcereiro-chefe percebeu a presença de Deus na vida do José. Percebeu a presença de Deus na vida dele. E ele se tornou um administrador da prisão. E aí ele conheceu o padeiro e conheceu o copeiro. Os dois tiveram sonhos. José interpretou os sonhos.
Lembra lá atrás que ele era um sonhador, que ele já tinha sonhos? Deus usava José com sonhos. E aí ele interpretou o sonho do padeiro e disse: você daqui 3 dias, morre. E o copeiro, daqui 3 dias, Deus vai restaurar o teu lugar. O que era o copeiro naquela época? O copeiro é que servia o copo. O copeiro é aquele que entregava o vinho para o faraó. E aí o que acontece? O copeiro que entrega o vinho para o faraó é o mesmo que experimenta o vinho para ver se o vinho está envenenado, para ver se está tudo bem, para o faraó poder tomar. E o copeiro realmente foi restaurado na sua posição. E o padeiro, depois de 3 dias, morreu. O que isso quer dizer? Você começa a perguntar assim: mas por que prenderam o copeiro e o padeiro? Devia ter alguma investigação ali naquele momento, devia ter alguma coisa que algum desses dois haviam feito de errado para o faraó. E foi justamente perceber que quem havia pisado na bola tinha sido o padeiro, por isso ele foi morto. O copeiro foi restaurado, como José havia interpretado o sonho. Só que antes do copeiro ser liberado, ele disse: ei, você vai ser restaurado no seu lugar, mas não esqueça de mim, fale de mim para o faraó. E o copeiro falou: não. O copeiro não falou. E qual foi a posição de José? Nenhuma. Não blasfemou mais uma vez, não murmurou mais uma vez, e novamente se posicionou como alguém enviado por Deus, e não importava as circunstâncias, ele se mantinha firme naquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Ele se mantinha com excelência, realizando aquilo que ele estava para fazer naquele momento. José entendeu isso. Mas eu fico perguntando que se José houvesse sido liberado naquela hora, o copeiro tivesse sido lembrado dele, será que José estava tratado para assumir a posição que ele tinha perante a Deus? O que Deus já havia planejado para José? Porque lá na frente, o faraó teve um sonho. O faraó teve um sonho. Um desses sonhos, ele viu 7 vacas gordas. E depois ele viu 7 vacas magras. E no sonho diz que as 7 vacas magras vieram e devoraram as 7 vacas gordas. E elas permaneceram magras. No mesmo sonho o faraó viu 7 espigas de milho. Espigas bonitas, cheias de milho, repletas de milho. E depois no mesmo sonho, 7 espigas murchas, sem milho. E elas devoraram, ocuparam o lugar das 7 espigas que estavam cheias, repletas de milho. E aí o copeiro veio, que o faraó havia tido aquele sonho. E o faraó precisando de alguém para interpretar o sonho. Ninguém tinha conseguido interpretar o sonho. Aí o copeiro lembrou, depois de anos, o José, aquele homem que estava comigo na prisão, interpreta os sonhos. E quando José veio e interpretou os sonhos, ele disse: ei faraó, isso significa que aqui no Egito serão 7 anos de fartura e depois 7 anos de falta, de fome. Agora o que o senhor precisa é de um bom administrador, de alguém que possa cuidar das coisas do Egito, de alguém que possa armazenar o suprimento para que não haja falta durante os 7 anos. E Faraó, a Bíblia diz que Faraó viu a presença de Deus sobre José. Ele viu a presença de Deus sobre José. E ele falou assim para José: ei, você a partir de hoje será o administrador. Você será o governador de tudo aquilo que é meu. Apenas abaixo de mim teremos você. E José cria uma estratégia tremenda com a graça de Deus. A Bíblia diz que José começa a armazenar durante os 7 anos de fartura. Que quando vieram 7 anos de fome, ninguém passou necessidade. Só que nesse momento de fome, o que aconteceu? Os irmãos dele procuraram a terra do Egito, saíram de Canaã porque estava em falta e vieram buscar provisão na terra do Egito. E quem que eles encontraram? José. Eles não reconheceram José. José não falava, não estava falando a língua deles. Só que José entendia a língua deles. Eles achavam que José não estava entendendo nada. E José escutando tudo. Quando José começa a falar com eles na própria língua, eles falam: mas ele não é um egípcio? Por que ele está falando a nossa língua? Por que ele está falando a nossa língua hebraica? E aí José, que poderia ter punido seus irmãos, ele entende o propósito de Deus. Havia um propósito maior. Quando ele estava no poço, ele começou a se lembrar. Porque a Bíblia diz que ele passou um tempo que ele conseguiu se esquecer daquilo que os irmãos haviam feito para ele. Ele conseguiu se esquecer
daquela maldade que os irmãos haviam cometido sobre ele. Ele começou a se lembrar que quando ele estava no poço, o que ele olhava era a luz em cima do túnel. Ele começou a se lembrar que quando ele foi algemado para ser escravo de Potifar, ele serviu a Potifar e ganhou excelência. Depois, mesmo preso, ele começou a se lembrar que na cadeia ele serviu com excelência. E agora, ele havia se tornado governador do Egito. E a Bíblia diz que Faraó viu tamanha graça, tamanho poder de Deus sobre a vida de José, que tudo onde ele punha a mão prosperava. Mas José agora estava diante de uma lacuna da sua vida. Ele estava diante dos seus irmãos. Ele estava diante daqueles irmãos que haviam tentado matá-lo, que haviam planejado o fim da sua vida, que haviam planejado a sua morte. E qual foi o comportamento dele? Ele não se apresentou de início que ele era o irmão. Ele, em primeiro lugar, ele se preocupou: como eu posso suprir, como eu posso prover, como eu posso abastecer. E lá na frente depois é revelado que ele era o irmão. E diz que eles queriam reverenciar José. Aí José começou a lembrar do sonho. Que o sonho diz que ele nasceria no meio do campo, entre os irmãos, e os outros iam reverenciar. Ele viu na Bíblia, ele viu do sonho que essas outras árvores, essas outras plantas que representavam os irmãos estavam reverenciando a ele. E ele lembrou que isso não era porque ele estava numa posição agora de excelência. E ele não se comportou como alguém que estava num cargo alto. Ele não se comportou como alguém que estava num ambiente de ser reverenciado, de ser adorado. Ele disse: ei, vocês não podem fazer isso comigo, porque eu não sou Deus. Vocês não podem me comparar a Deus. O que eu quero dizer essa noite para vocês: propostas vão vir, assim como a esposa de Potifar. Mas naquele dia José resistiu. José não pagou o mal com o mal. José pagou o bem. Pagou o mal com o bem. José, mesmo sendo escravo, não abandonou o Deus que ele servia. José, mesmo numa situação de escravidão, mesmo numa situação ruim, José entendeu em quem ele deveria permanecer firme. José entendeu que um propósito de Deus havia sobre a vida dele. Muitas vezes nós temos promessas de Deus. Muitas vezes nós temos planos de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes Deus usou pessoas, ou até mesmo no nosso coração, para revelar sonhos. Eu já falei isso sobre vocês. Eu disse que o Rodeio da Vida, ele veio para justamente potencializar a oportunidade ou ferramentas para que vocês possam alcançar os seus sonhos. Mas ei, nem sempre o sonho vai acontecer agora. Nem sempre o sonho vai acontecer no momento em que Deus te revelou. Às vezes, para você poder viver o sonho e o melhor de Deus na sua vida, você vai passar por momentos de poço, de cisterna, lá embaixo, no fundo do poço. E as pessoas olhando para você e dizendo: ei, derrotado, nós estamos aqui, ó, na luz, em cima do túnel, você está aí embaixo. Mas assim como José, eu convido você essa noite a se agarrar nas paredes do túnel, da cisterna, daquele poço, e escalar e buscar aquilo que Deus chamou para fazer. Eu convido você essa noite a romper com aquilo, com as pressões externas, com a altura da cisterna, com a altura do poço. Eu convido você essa noite a romper com essas cadeias, com essas correntes, com essa prisão. E não importa a situação que você esteja vivendo, faça tudo o que Deus te propõe para fazer hoje com excelência. Assim como José. Favor e graça de Deus estão sobre as nossas vidas. Assim como José, existe um propósito para as nossas vidas. Propósitos, como eu já disse antes, ninguém vai poder cumprir no seu lugar. Pode até aparecer alguém parecido, que vai fazer coisas semelhantes às suas, mas iguais, ninguém. Iguais, ninguém. Às vezes nós estamos no fundo do poço. E eu vou falar para vocês a verdade. Muitas vezes eu me senti no fundo do poço, até com esse projeto. Mas quando nós decidimos escalar as paredes da cisterna, escalar as paredes daquele poço, e realmente olhar, como a música da adoração Caltri disse, há uma luz no final do túnel. Quando a luz chega sobre você, muitas vezes você ainda não vai viver o seu sonho, sinto te informar.
ainda vai ter um tempo de escravidão. Você achou que eu já ia comemorar, né? José saiu da cisterna como escravo. Ele precisava passar por um tempo de maturidade. Será que se entregassem para ele o governo do Egito logo de cara, qual seria a primeira reação de José? Ele ia punir os irmãos, ia querer se vingar dos irmãos. Mas quando ele chegou nessa posição, a Bíblia diz que o sentimento de José, ele começou a se lembrar: ei, é verdade, aquele sonho, os meus irmãos, o que eles fizeram comigo. Mas não havia mais amargura no coração dele, não havia mais o sentimento de vingança, não havia mais o sentimento de que eu sou melhor do que eles. Não, ele entendeu que Deus fez com que ele passasse por todos esses momentos, fosse tratado como um filho mimado, como um filho mais novo, dedo duro, e que ele fosse treinado, lapidado para se tornar o governador do Egito. Qual é o governo de Deus na vida de cada um de nós? Qual é o governo que Deus deseja exercer através da vida de cada um de nós? Qual é o espírito de adoração? O que Kelvin falou isso no início. Como nós temos amanhecido em espírito de adoração, mediante aos problemas nós estamos murmurando, mediante aos problemas nós estamos agindo com medo, com falta de fé. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. A oração do justo muito pode em seus efeitos, mas os efeitos são pela fé. Nós estamos nessa terra para exercer governo. Muitas pessoas podem me escutar falando dessa forma e podem pensar: pô, mas o Alex já está dizendo sobre teologia da prosperidade. Não, não estou falando nada de prosperidade, eu estou falando sobre governo. E governo é você estar num local de evidência pela excelência que você realiza as suas tarefas. Esse é o local de governo. O local de governo é quando você é espelho. O local de governo é quando as pessoas olham para você como um exemplo. Esse é o local aonde a vontade dos céus na terra, assim na terra como no céu. Esse é o local de governo. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos o povo que retrocede. Nós não somos do povo que teme. Nós somos do povo que age com sabedoria mediante as liberações de Deus. Nós somos do povo que analisa as circunstâncias e os tempos que nós estamos vivendo para entender o que Deus está me tratando naquele momento. Eu preciso entender. Mas a nossa ansiedade faz com que a gente saia do lugar antes mesmo que Deus ordene que a gente possa sair. A força do nosso braço quer agir muito mais forte do que a força do Espírito Santo que habita em nós. Se nós temos Jesus, se nós confessamos Jesus, nós não confessamos Jesus? Nós não declaramos? Todos vocês aqui, quem já declarou? Todo mundo já declarou: Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor. Todos têm essa consciência? Se nós temos essa consciência que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador, por que eu vivo na região do medo, no ambiente do medo? O ambiente que eu vivo é o ambiente da fé. É um ambiente de uma cisterna, um poço, ser vendido como escravo, ser mandado para a prisão, mesmo não tendo cometido nada com a esposa de Potifar, sendo acusado de algo que eu não cometi. Esse ambiente é um ambiente onde Deus me chamou. É um ambiente onde eu não vou blasfemar, mesmo que essa circunstância esteja acontecendo, mesmo que essa pressão esteja sobre a minha vida, mesmo que pessoas estejam falando que eu não cheguei para dar certo, mesmo que pessoas estejam duvidando do sonho que eu estou tendo. Vocês aqui são realização de um sonho. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês estarem aqui hoje, porque tem gente que não vem porque acha que é de açúcar, né? Vai molhar na chuva, vai... Mas às vezes nós sabemos também que a chuva atrapalha as pessoas poderem vir, né? E Deus abençoe cada um deles. Nós sabemos que hoje nós estamos num número reduzido, mas não importa. Podia ter só o Kelvin aqui, podia ter só uma pessoa aqui. A intensidade, a entrega é a mesma. A entrega é a mesma. Quando nós fazemos para Deus, nós esperamos público, nós esperamos resultado, nós esperamos transformação. O poder da vida é isso: mudar a direção, mudar o rumo, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso modo de ver. É metanoia, mudança de pensamento, mudança de mente. Vocês estão dispostos a mudar de mente? Vocês estão dispostos a glorificar a Deus,
mesmo no momento de aflição? Vocês podem estar balançando a cabeça hoje, mas vocês vão sentir isso amanhã, se vocês estão prontos, se vocês estão dispostos. Muitas vezes nós declaramos coisas durante um momento como esse. Nós declaramos um posicionamento quando nós ouvimos uma mensagem, mas no dia seguinte a coisa muda quando nós estamos sozinhos no ambiente da nossa casa e vem a tentação na internet, vem a tentação de visitar um site que não é legal, vem a tentação de passar do limite quando eu estou tomando algo mal, vem a tentação de devolver uma fechada no trânsito, uma resposta torta. Quem está disposto hoje, como José, para pagar o mal com o bem? Nós fazemos com uma mão e acabamos deixando a outra ver o que nós estamos fazendo com uma mão, e essa outra que vê começa a cobrar. Quando nós fazemos algo para alguém, nós fazemos como José, sem esperar em troca. Nós fazemos sem esperar retribuição. Nós fazemos porque o nosso coração foi direcionado a fazer. Não importa. Vocês perceberam que José foi abençoando pessoas por onde ele passava? Como escravo, como acorrentado, como injustiçado. E tudo que ele fazia ele abençoava. Eu vou dar um pulo lá em Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas na prisão. Os caras foram presos por defender o Evangelho, por defenderem Jesus Cristo. Só que quando eles foram presos, a Bíblia diz que durante a noite eles começaram a louvar, começaram a adorar na prisão, e diz que as cadeias se abriram, que as portas se romperam, e que o principal ali da guarda quis se matar, porque ele ia ser julgado por ter deixado os presos fugirem. O comportamento daqueles caras foi tão bacana, porque eles falaram: não, eu estou preso, não é porque abriu que eu vou fugir, não, eu estou aqui. Eu ainda não entendo o que eu estou pagando, mas por algo eu devo estar pagando, porque nós estamos aqui. E Paulo e Silas ficaram: ei, não precisa se matar não, nós não vamos fugir, nós estamos aqui. E no final o que aconteceu? Aquele guarda, aquele principal da prisão, aquele carcereiro, confessou a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Eu convido vocês essa noite para viver os propósitos de Deus. Às vezes não importa se estamos com 60, 70, 80, 90 anos, e se estamos ouvindo essa mensagem hoje, não importa a idade, ainda dá tempo de viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus é viver o propósito de Deus. O melhor de Deus é não se enfraquecer mediante os obstáculos, os desafios. Eu sei que não é fácil, mas eu convido você essa noite a curvar as suas cabeças, a fechar os teus olhos